No ano de 2011, no Peru, cientistas fizeram uma descoberta impressionante: o fóssil de uma baleia quadrúpede. Ela viveu cerca de 43 milhões de anos atrás no Oceano Pacífico e, apesar de ser um antepassado das nossas velhas e conhecidas baleias, era bem diferente delas. Com 4 metros de comprimento, o Peregocetus usava sua cauda para se movimentar rapidamente na água, e seu focinho comprido e dentes afiados eram ideais para caçar outras criaturas marinhas. Agora, o mais impressionante desse fóssil é que ele não foi encontrado no fundo do oceano, e sim num deserto. Mas o que uma baleia estava fazendo no meio do deserto do Peru? Bem, talvez nessa época esse local fosse um oceano, certo? Mas o mais intrigante mesmo é por que essa baleia tinha pernas. Como vocês sabem, a vida no nosso planeta começou nos oceanos. E conforme o tempo foi passando, estas primeiras formas de vida foram se tornando cada vez mais complexas. Até que, milhões de anos atrás, algumas criaturas começaram a abandonar os mares para viver em terra firme, onde continuaram passando por evoluções. E isso nos leva a uma das descobertas mais surpreendentes da história da evolução. Você sabia que os antepassados da maior criatura do planeta estão entre esses animais que viviam fora da água? Sim, as baleias já andaram pelo nosso planeta. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e há algumas semanas eu estava lá no Twitter quando me deparei com um fio do perfil Biodiversidade Brasileira que quase explodiu a minha cabeça. Lá o João Pedro Salgado explicava como uma baleia, a maior criatura que já existiu em nosso planeta, já havia andado por terra. Na mesma hora eu fui correndo falar com o João Pedro Salgado dizendo que eu tinha que transformar aquele fio em um vídeo. E galera, essa é uma das histórias mais legais da biologia, porque estamos falando de criaturas que passaram por evoluções na água, saíram do mar, sofreram novas adaptações e voltaram para o mar. E se você acha que isso não passa de puro sensacionalismo, dá uma olhada nisso aqui. Isso é a nadadeira de uma baleia. Se você dissecar essa nadadeira, você vai ver que ela é uma mão. Isso mesmo, um pedaço do corpo que ela usa unicamente para nadar, mas que por dentro ainda tem a estrutura de uma pata. Quer saber a história disso? Então assista esse vídeo até o final. E lembrando que você já pode se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa turma incrível que aprecia muito conteúdo de qualidade. É só clicar no botão vermelhinho que tem aqui embaixo de se inscrever, tá? E fique tranquilo porque a pesquisa, consultoria e revisão de todo o conteúdo desse vídeo foi feita pela FTD Sistema de Ensinos. E já que esse vídeo é sobre evolução, eu quero mostrar a evolução da minha navegação na internet. Eu tô falando do Opera One, a nova versão do navegador Opera. Um dos grandes destaques do Opera One é a Aria, uma inteligência artificial que é integrada ao navegador. Então eu posso perguntar qualquer coisa para a Aria sem sequer ter que abrir outra aba. É como ter um assistente virtual dentro do Opera. Outro recurso que eu uso muito é o Tab Islands, que deixa eu agrupar abas diferentes em ilhas. Assim minha navegação fica muito mais organizada. E isso, claro, sem falar de um dos grandes recursos do Opera, VPN grátis e bloqueador de anúncios, que deixa a navegação mais rápida e mais segura. O Opera é o navegador que eu mais uso e você pode experimentar o Opera One pelo link aqui na descrição do vídeo. Mas bem, para entender como uma baleia já viveu fora da água, precisamos voltar justamente para a água, que foi onde a vida no nosso planeta começou. Já expliquei a reação química do surgimento da vida no meu documentário Onde Estão Todos os Alienígenas, né, que tem aqui no canal. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês. Se você não assistiu, confere depois. Hoje o que importa pra gente é saber que a vida começou nos oceanos. Ela apareceu de forma microscópica, mas foi passando por evoluções e dando origem a diferentes espécies de plantas e animais. E como vocês sabem, muitas dessas espécies continuam na água até hoje, como os peixes e todas as plantas aquáticas. Mas em algum momento dessa história, surgiram animais que começaram a deixar os oceanos para viver em terra firme. Nós ainda não sabemos todos os detalhes dessa aventura evolutiva, mas conhecemos um dos seus atores principais. Trata-se do Tiktaalik,
que viveu há cerca de 375 milhões de anos. O Tiktaalik era um peixe carnívoro que media até quase 3 metros e foi um dos animais que fez a transição dos mares para a terra. Lembrando que essa transição aqui vale apenas para os animais vertebrados, tá bom? Nessa época, os artrópodes, ou seja, os antepassados das formigas e dos escorpiões, já viviam em terra firme. Os cientistas que encontraram os fósseis do Tiktaalik no Canadá acreditam que ele vivia em águas rasas e de vez em quando se arriscava a sair da água para dar um rolezinho ali na praia. Talvez os outros peixes achassem essa mania, do Tiktaalik de ir para terra firme meio estranha, mas ele não estava nem aí para a opinião dos outros porque tinha um segredo. Seu corpo era adaptado para isso. O Tiktaalik tinha escamas e nadadeiras, como os outros peixes, mas suas costelas e seu crânio já eram parecidos com os que conhecemos dos primeiros vertebrados terrestres. Aliás, as mudanças no crânio foram essenciais nessa transição da vida da água para a terra. Primeiro, o crânio dos peixes sofreu adaptações para viver em águas rasas e depois para viver fora da água. E o Tiktaalik mostra isso muito bem. Os peixes têm um osso na caixa craniana que ajuda a coordenar os movimentos para comer e respirar. Mas no Tiktaalik, esse osso já era bem menor que os dos outros peixes. Ou seja, ele já estava passando por essas adaptações. Caso você esteja se perguntando, esse osso se chama iomandibular. E hoje ele está dentro do nosso ouvido. Sim, do nosso ouvido, você e todos os animais vertebrados terrestres que existem somos descendentes dessas primeiras criaturas que passaram a viver fora da água. Como você pode imaginar, esses animais que foram viver em terra firme sofreram novas adaptações, sempre de acordo com o ambiente que elas viviam. Assim foram surgindo novas espécies e a vida fora dos oceanos foi se espalhando e ganhando criaturas cada vez mais diferentes. Isso acontece de forma muito lenta, mas acontece até hoje. E aí chegamos a um dos caminhos mais legais nessa história, que aconteceu com o maior animal que já existiu na Terra, ao menos entre todos aqueles que a gente tem conhecimento. Eu tô falando da baleia azul, que pode ter o tamanho de um prédio de 10 andares e pesar mais de 150 toneladas. Na verdade, essa história não vale só para a baleia azul, mas para todas as baleias e golfinhos. Ou seja, estamos falando dos cetáceos, que são os mamíferos aquáticos. Então vamos lá. Milhões de anos atrás já existiam espécies que pertenciam aos grupos dos artiodáctilos. Eu sei que o nome é difícil, mas eu vou explicar. Isso são animais que possuem cascos com um número par de dedos. Ainda tá difícil de imaginar? É só pensar em algumas espécies que pertencem a esse grupo, como camelos, hipopótamos, vacas e porcos. Pronto, ficou mais fácil, né? Peraí, como as baleias e os porcos são primos? Calma, vamos ver essa história com cuidado. Vamos continuar falando dos nossos queridos amigos artiodáctilos. Se esses animais tinham cascos, como a gente viu aqui, podemos presumir que eles andavam pela terra, certo? Certo. Só que 52 milhões de anos atrás, essa história sofreu um pequeno desvio com esse bicho aqui. Essa criatura simpática se chamava Indoyus e vivia na Ásia. Aliás, a gente sabe onde ele e todos os animais que aparecem nesse vídeo viviam, porque são nessas regiões que os fósseis deles foram encontrados. Esse animal, o Indoyus, se parecia com um roedor e tinha o tamanho de um gato e não vivia só na terra. Ele também nadava de uma forma parecida com o de uma capivara. Era só fazer calor e pronto, lá estava o Indoyus tomando um banho nos rios asiáticos. E alguns descendentes do Indoyus curtiram tanto essa ideia que foram se tornando cada vez mais adaptados para viver na água. É o caso do Paquicetus, que viveu no planeta há cerca de 50 milhões de anos. Lembra que o Indoyus nadava? O Paquicetus, que vivia onde hoje fica o Paquistão, já tinha passado por um upgrade e sua orelha era adaptada para escutar debaixo da água. Ou seja, dá para presumir que esse animal já passava bastante tempo dentro da água. E o Paquicetus é importante pra gente porque ele era descendente dos antepassados dos porcos e das vacas, mas ao mesmo tempo é um dos primeiros cetáceos que existiu.
Mas calma que nossa história não acabou. 49 milhões de anos atrás existia também na região do Paquistão o Ambulocetus. Esse animal ainda conseguia andar em terra firme, mas de uma forma bem lenta e desajeitada. Ou seja, a locomoção e a anatomia do corpo dele já eram adaptadas para a água. E o mais importante é que ele vivia em locais onde rios desembocavam no oceano. Ou seja, diferente dos seus antepassados, ele já curtia uma água mais salgada. Água salgada, oceanos, baleias, tá pegando, né? Mas a volta para os mares mesmo rolou só com outro animal, o Rhodocetus, que viveu nos oceanos cerca de 47 milhões de anos atrás. Olha que engraçado, ele ainda tinha patas, mas já ficava só debaixo d'água. E aí o tempo foi passando e 6 milhões de anos depois foi a vez do Dorodon. E aqui tem algumas coisas importantes. Uma delas é o tamanho desses animais, que ia aumentando a cada espécie que vocês viram, o que explica muitas baleias serem enormes. Lembram que o Indoyuz era do tamanho de um gato? Esse descendente dele, o Dorodon, já tinha 5 metros de comprimento. Mas falando do Dorodon, o mais legal é a cara dele, porque ele já se parece com um golfinho. E os cientistas acreditam que ele já tinha uma cauda como a das baleias e golfinhos. Tá vendo como a gente foi chegando perto das características de animais que existem hoje? Essas são apenas algumas espécies que participaram dessa mudança da terra para a água salgada. Essa história evolutiva contou também com outros tipos de animais. Um deles é o nosso querido Peregócitus, que você viu no começo do vídeo. E cada espécie que surgia nessa caminhada possuía novas mudanças que facilitaram a vida embaixo d'água. Pense nas transformações no crânio que foram essenciais para os animais que deixaram os oceanos. Isso também aconteceu com os antepassados das baleias quando eles voltaram para a água. É só olhar para o espiráculo, por exemplo, que nada mais é que o nariz da baleia. A partir do Dorodon, esse nariz começou a mudar de lugar, indo do focinho para a parte de cima da cabeça. Sim, aquele buraquinho que a baleia usa para respirar é um nariz. Mas e aquele papo de que as baleias já andaram na terra? Sei lá, viu? Acho meio difícil de acreditar nisso. Então essas mudanças não aconteceram só no nariz, e sim no corpo inteiro da baleia. Outro exemplo está na parte de trás do seu corpo, com ossos que literalmente não servem para nada. Esses ossos nada mais são que as sobras das patas traseiras dessas espécies que você viu. E todas essas mudanças e adaptações nos levam ao mundo de hoje, com as baleias e golfinhos que conhecemos. Claro que esse é apenas um pedaço da história da evolução das baleias e golfinhos, mas é uma das partes mais importantes, porque em apenas alguns milhões de anos, o que é muito pouco tempo quando a gente pensa em evolução, rolou uma modificação total nesses animais. Agora, sabe o que é mais legal de toda essa história? É saber que todas essas mudanças que você viu aqui foram consequências do ecossistema em que esses animais viviam. Os animais passam por evoluções sempre por conta de alguma pressão ambiental. Explicando de forma simples, o ambiente se transforma o tempo inteiro e somente as espécies que se adaptam a isso conseguem sobreviver. Essa é uma regra que se repete em toda a história da vida na Terra. Toda espécie sofre adaptações, e quando essas mudanças possibilitam a sobrevivência, a espécie vai deixando descendentes que com o tempo vão ganhando novas adaptações. Ao longo de milhões de anos, todas essas mudanças vão se acumulando e gerando novas espécies, cada vez mais diferentes da original. Mas essa parte de ao longo de milhões de anos pode estar começando a mudar. E aí precisamos falar um pouco de algo que pode transformar para sempre nossa relação com o mundo. Já faz poucos anos que uma tecnologia chamada CRISPR revolucionou o mundo da ciência. O CRISPR funciona como uma tesoura que consegue cortar pedaços específicos do DNA de qualquer ser vivo e inserir novas informações lá dentro. Imagine que o DNA é um texto repleto de palavras. Antes do CRISPR, a única maneira de editar esse texto era usando uma máquina de escrever. Mas o CRISPR funciona como um processador de texto. Você consegue editar, cortando e colando desde parágrafos inteiros até uma simples e minúscula vírgula.
Com essa técnica, acabar com doenças genéticas é algo que está a cada dia mais perto da realidade. Isso sem falar na ajuda que o CRISPR pode dar em tratamentos contra outras doenças graves, como por exemplo o câncer. Tudo isso parece muito positivo. O problema é que junto com esses tratamentos milagrosos, você ainda tem a possibilidade de fazer praticamente qualquer mudança genética. Quer enxergar no escuro? Na teoria, é só implantar um pedaço específico do DNA de gatos no seu código genético. Quer aumentar sua cicatrização? Bem, o peixe-zebra tem um poder de regeneração enorme, então é só achar as letrinhas do DNA dele que são responsáveis por essa característica e pronto. Claro que esses exemplos mostram o funcionamento do CRISPR na teoria, e por mais promissor que ele seja, na prática vai ser bem mais complicado fazer você enxergar no escuro. Na verdade, nós ainda estamos aprendendo a utilizar o CRISPR e principalmente a lidar com todas as implicações dessa tecnologia. Seria o CRISPR o futuro da evolução? Bem, o CRISPR ainda está dando seus primeiros passos, então todas essas possibilidades que eu falei são reais, mas ainda precisam ser testadas com muita calma e responsabilidade. Mas tem um lance ainda mais importante, que é o aspecto ético. O ser humano estaria pela primeira vez tomando as rédeas da evolução. Isso pode trazer avanços incríveis ou mudanças desastrosas. Ou os dois. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, porque me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Me sigam lá no Instagram, @FeCastanhari. E ó, lembre-se, quando o ser humano descobriu o fogo, ele começou a conquistar a natureza. Isso mudou completamente a nossa história. Agora, com as novas ferramentas de edição genética, a gente pode começar a vencer a seleção natural, que diz que somente as espécies adaptadas escapam da extinção. Afinal, essas adaptações não vão mais precisar de anos para aparecer, como nessa história das baleias que você acabou de assistir. Será que estamos realmente preparados para isso? Comenta aqui embaixo.